Olá, boa noite. Após poucos dias de receber autorização para funcionar, parque de diversões é autuado por aglomeração e por risco à saúde dos clientes. Na preparação para a retomada das aulas no interior, professores passam a ser imunizados contra a Covid-19. E a vacinação começa em 7 municípios da região metropolitana. Enquanto isso, 2 municípios zeram o número de internações por causa da doença. Na capital, o homem abusa sexualmente de vizinha de 5 anos. A criança foi encontrada na casa do suspeito, que agora está sendo procurado pela polícia. E depois de meses em obras, Terminal 1 é reaberto na capital e com novidade no sistema de transporte coletivo. Com esse novo sistema, o itinerário de algumas linhas foi alterado. Seja muito bem-vindo. Esses são apenas alguns dos destaques do seu Jornal do Amazonas, segunda edição, que já está no ar. O Terminal 1, ali na Avenida Constantino Neri, voltou a funcionar hoje, só que com muitas mudanças. O terminal está totalmente remodelado e com mais acessibilidade para a população. Era muito ruim antigamente, agora melhorou, né? Quem voltou a usar o espaço aprovou a nova estrutura. Está tudo emplacado, o número dos ônibus, das linhas. Outra mudança por aqui é que dentro do terminal não há mais o serviço de permissionários, vendendo alimentos e outros produtos. Quando esse terminal aqui especificamente foi projetado, ele foi projetado sem bancas, sem vendedores, de modo que o usuário tenha mais espaço para circular. E nesse momento de pandemia, o espaço e a distância é muito importante. Com uma obra orçada em mais de 10 milhões de reais, o novo Terminal 1, que fica na Avenida Constantino Neri, passa a integrar o novo sistema de transporte da cidade, juntamente com a estação Arena, que também fica na Constantino Neri. 9 linhas de ônibus que faziam o trajeto do bairro até a Praça da Saudade e o centro, agora vão fazer o embarque e desembarque apenas na estação Arena. E ainda hoje a gente vai explicar exatamente como é que fica essa alteração, quais linhas seguem até o centro da cidade e quais linhas param ali no terminal da Arena. Fique com a gente. Agora, sobre os permissionários que deixaram de atuar lá no Terminal 1, a Prefeitura de Manaus informou o seguinte: antes da obra iniciar, cada um dos 139 comerciantes recebeu uma concessão financeira no valor de R$ 14.190. Isso por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa. Além disso, esses comerciantes foram realocados em outros bairros da cidade. Agora, mudando de assunto, gente, um homem está sendo procurado pela polícia por suspeita de ter abusado sexualmente da vizinha, uma criança de 5 anos de idade. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi a mãe da menina de 5 anos que procurou a polícia para denunciar o vizinho dela. Aqui na delegacia, a mãe da vítima informou que o suspeito ofereceu diversas vezes frutas para a menina e que em determinado momento a mãe precisou entrar na casa para pegar o outro filho, que tem 1 ano. Mas quando retornou, a menina e o suspeito não estavam mais no local. A delegada que investiga o caso disse ainda que a mãe encontrou a filha na casa do vizinho com as roupas baixadas e sendo abusada sexualmente. Ela foi até a casa dele, entrou bem devagar e acabou visualizando o próprio abuso sexual sendo cometido naquele instante. E isso, de fato, gerou uma revolta muito grande, tanto na genitora quanto em outros familiares e até nos vizinhos. Há relatos de que ele teria sido agredido em decorrência desse flagrante dado pela própria mãe. Mas depois ele acabou se evadindo do local para evitar ser preso naquele momento. Ainda segundo a delegada, a criança vai passar por algumas etapas de atendimento especializado, enquanto a polícia continua a procura pelo suspeito. O caso é um alerta para atenção redobrada com as crianças. Não confiar, desconfiar de todo mundo, porque não tem um mapa e nem tem um perfil próprio para a pessoa. Então, só o fato dele estar insistindo bastante com a criança já era um indício de que a mãe deveria ter ficado atenta naquele momento.
alertas, né? Porque realmente nós precisamos redobrar ainda mais a atenção. Agora, falando de pandemia, poucos dias depois de ser liberado o funcionamento de parques de diversão, a fiscalização já identificou aglomeração aqui na capital. O Mirage Parque teve a programação encerrada por manter uma grande quantidade de crianças no ambiente ao mesmo tempo. A Visa Manaus autuou o estabelecimento em razão do descumprimento daquele distanciamento social que é indicado e o PROCON autuou o local por colocar em risco a saúde dos clientes. Nós procuramos o Parque Mirage e ainda estamos aguardando um posicionamento. E teve uma festa num flutuante ontem. Cerca de 80 pessoas estavam no local, onde a fiscalização também encontrou drogas sintéticas e maconha. A equipe de fiscalização diz que identificou o evento depois dele ser amplamente divulgado nas redes sociais como uma rave. 5 pessoas que estavam com drogas, além do responsável pelo evento, foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Lembrando, gente, que denúncias podem e devem ser feitas, qualquer tipo de aglomeração. 181 é o telefone para você registrar essa denúncia. Não precisa nem se identificar, mas ajuda a polícia e a equipe de fiscalização a identificar esse local. Bom, vamos agora falar de transporte coletivo, porque a gente comentou com você agora há pouco que o Terminal 1 foi entregue à população, mas com algumas alterações de rota. Então, para quem utiliza constantemente o transporte coletivo, fique atento, que a Lani Guzmão vai explicar para a gente o que é que muda a partir dessa segunda inauguração de hoje, que foi dessa estação aí da Arena, onde você está agora, né, Lani? Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. É isso mesmo. A Estação Arena ela já está funcionando. Está funcionando como uma espécie de terminal de integração. 9 linhas de ônibus chamadas de alimentadoras, que pegam os usuários dentro dos bairros e seguiam com destino ao centro de Manaus. Agora eles vão parar aqui na Estação Arena e daqui esses usuários acessam ônibus troncais, que são ônibus que vão direto para o centro de Manaus. Ou seja, eles não vão mais seguir para a Praça da Saudade, eles vão parar na Estação Arena e daqui seguir para o Terminal 1 da Constantino Neri e também para o centro de Manaus. Com a liberação dessas plataformas, tanto da Estação Arena como do Terminal 1, aqueles pontos de ônibus provisórios que foram construídos ao longo da Constantino Neri durante o tempo de obra dessas duas plataformas agora serão desativados. E só para lembrar, 9 linhas de ônibus que seguiam até o centro de Manaus, elas vão parar aqui, linhas que você confere na tela, vão parar aqui na Estação Arena e daqui o usuário terá 8 opções de linhas até o centro de Manaus. A plataforma ela já está sinalizada, tem fiscais de trânsito aqui também orientando esses usuários agora, nesse início, né, da liberação, para justamente por conta dessas mudanças no transporte coletivo até o centro. Luana. Muito bom ter alguém que oriente, né? Porque até que todo mundo se habitue mesmo a essas trocas, tem que ter bastante orientação. Obrigada, Alane. Então tá aí um alerta para quem vai usar o transporte coletivo em direção ao centro da cidade. O Superior Tribunal de Justiça marcou a data para decidir se abre ou não processo no caso da compra de respiradores em uma loja de vinhos pelo governo do Amazonas, isso durante o primeiro pico da pandemia da Covid-19. Foram denunciadas várias autoridades locais, incluindo empresários. O ministro Humberto Martins, presidente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, colocou na pauta do dia 2 de junho o julgamento do recebimento ou não da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal sobre compra superfaturada de respiradores pelo governo do Amazonas, durante a primeira onda da Covid-19 em 2020. Segundo o ministro, a sessão ordinária ocorrerá às 14h por videoconferência. 18 pessoas, entre servidores, empresários e até o vice-governador e o governador do Amazonas, são acusados de fazerem parte de uma organização criminosa com a finalidade de desviar recursos públicos com a compra de equipamentos. O caso ganhou notoriedade com a compra de 28 respiradores inadequados para casos graves de Covid-19 em loja de vinhos. Gina Moraes é advogada de uma das acusadas de participar do esquema. Alcineide Figueiredo Pinheiro foi gerente de compras da Secretaria de Saúde do Amazonas. Ela rebateu críticas veiculadas na mídia sobre trâmite atípico, ou seja, uma possível rapidez do judiciário em marcar o julgamento. Eu tenho certeza que o rito vai ser respeitado, que o STJ
vai cumprir o rito para preservar direitos e dar a resposta à sociedade do Amazonas, a resposta que tanto esperamos, seja ela qual for. Então, só para você de casa entender, se o resultado do julgamento for pelo recebimento da denúncia, aí vai vir uma outra fase do processo, com a coleta dos depoimentos dos citados. O governador Wilson Lima informou que já foi notificado, está à disposição para prestar todos os esclarecimentos e disse que os advogados já estão preparando a defesa sobre a legalidade da conduta enquanto chefe do executivo. Já que estamos falando aí de assuntos relacionados à pandemia, vamos aos números da Covid-19 aqui no nosso estado, dados que foram divulgados agora há pouco pela Fundação de Vigilância e Saúde e que mostram 312 novos casos que foram confirmados nas últimas 24 horas, dando um total de 379.167 casos. Chama a sua atenção para o número de mortes. Ainda no sábado nós falávamos de apenas uma morte que tinha sido registrada nas 24 horas de sexta para sábado e olha só, de domingo para hoje, 6 mortes confirmadas por causa de Covid, mais 18 que aconteceram em outros dias e ainda estavam sob investigação. Com isso, nós já chegamos a 12.855 vidas perdidas por causa da Covid. Também chama a sua atenção para o número de internações, que, segundo o relatório de hoje da FVS, são 553 pessoas internadas, um leve aumento também em relação ao que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. 325 mil pessoas conseguiram já passar do período de transmissão da doença. A gente vai seguir acompanhando todos os relatórios para saber como é que está o panorama da pandemia aqui no Amazonas. Mas tem notícia boa do interior do nosso estado, viu? Porque mais municípios zeraram as internações de pacientes com Covid-19. Por exemplo, lá em Presidente Figueiredo, a chamada Sala Rosa, que tem as paredes verdes, como você está vendo aí na imagem, está há mais de uma semana sem internação. E a Secretaria de Saúde do município diz que o número de novos casos também tem reduzido na cidade. São Paulo de Olivença, que fica ali na região do Alto Solimões, também ficou com a ala vazia nesse fim de semana, como conta pra gente o Rony Elias. A cidade que chegou a lotar no mês de fevereiro a ala de Covid-19 com 27 pacientes graves, comemorou neste fim de semana a notícia dada pela Secretaria Municipal de Saúde de que o Hospital Robert Baxima havia zerado as internações. Apesar da boa notícia, a Prefeitura de São Paulo de Olivença pede à população que continue mantendo os cuidados necessários para prevenir novos casos da doença. Só na primeira quinzena do mês de maio, 101 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. O bairro Campinas, onde fica o centro comercial, tem sido o maior foco de contaminação. Desde o início da pandemia, 64 pessoas já morreram por causa da Covid-19 e 5.160 foram infectadas pela doença. De Tabatinga, Rony Elias, para o Jornal do Amazonas, segunda edição. E os profissionais da educação do interior começaram a ser vacinados hoje contra a Covid-19. O lançamento dessa nova etapa da campanha de vacinação foi lá em Iranduba. A vacinação dos trabalhadores em educação vai começar por 7 municípios da região metropolitana: Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Iranduba. Os trabalhadores em educação desses municípios vão ser vacinados com 9.800 doses de uma reserva técnica, que, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, não compromete a vacinação dos demais grupos. Além da reserva técnica, tem uma decisão da Justiça Federal do Amazonas determinando que o governo federal encaminhe 40 mil doses extras de vacinas contra a Covid para imunizar os professores. Só que essas vacinas ainda não chegaram. Nós estamos adiantando esse processo, utilizando as doses que nós temos nos nossos estoques para